lugar, naquele dado momento, especificamente ali, porque Deus tinha um propósito de usá-la como libertadora, como alguém que seria instrumento para trazer o livramento para o povo de Israel naquele momento caótico. E Deus, como eu já ensinei os irmãos aqui, Ele sempre age em caráter emergencial. Deus sempre vai usar alguém, irmãos. Deus sempre vai preparar alguém, Deus sempre colocará alguém no nosso caminho, Deus sempre instruirá alguém e colocará no lugar certo. Por mais momento de ceticismo, dificuldade, frieza ou mornidão espiritual que nós estejamos vivendo, mas Deus sempre tem o seu povo, Deus sempre tem alguém, Deus sempre tem um profeta dentro da caverna para sair a qualquer momento e trazer a mensagem de Deus. Deus sempre usará alguém, seja nos rincões do mundo, seja em qualquer lugar ou nas grandes metrópoles. Deus tem um profeta que está preparado para o dia, momento e hora específica que Deus quer falar com o seu povo e trazer a palavra. Assim diz o Senhor. Deus sempre vai ter alguém, pode ter certeza. Esther entendeu naquele momento, agora eu sei, estou parafraseando, né? Porque eu estou aqui na Pérsia como rainha, porque não podia entrar na presença do rei sem ser anunciado, e se ele não estendesse o seu cetro, a pessoa morria, e ela corria esse risco, mas a Bíblia diz que então ela, naquele momento, ela toma a decisão de entrar na presença do rei. Às vezes é preciso entrar na presença do rei, né? Para falar com ele. O problema é que os crentes de hoje estão bem distantes da presença do rei. E uma coisa que me chama a atenção, a festa de Purim não é apenas uma celebração de livramento, não é apenas um momento em que o povo judeu se reúne, porque Purim foi exatamente a revogação, não a revogação da lei, mas foi criada uma outra lei, porque a lei persa não se revogava, mas se criou uma outra lei, e os judeus, eles foram avisados que eles sofreriam o ataque, e eles se prepararam para aquele momento, e a forca que Amã preparou para Mardoqueu, serviu para ele, toda aquela armadilha que ele fez. Então o que é a festa de Purim? Ela conclama arrependimento, porque sabe o que Esther fez? Ela conclamou entre os judeus jejum e arrependimento, humilhação, né? A mensagem de Purim, ela traz arrependimento para um povo que estava perdido, sem identidade, sem assimilar, adequado ao sistema da Pérsia, pagão. Ora, irmãos, será que é só eu que enxergo? Como que está a situação da igreja contemporânea? Atrelada com o mundo, se envolvendo em eventos, como eu sempre falo aqui, campanhas. Agora não está tendo tantos eventos porque a pandemia não deixa, mas política, tantas coisas que os homens procuraram se envolver e se esqueceram do Evangelho, se esqueceram do Evangelho simples, se afastaram da simplicidade do Evangelho, removeram os marcos antigos, como a Bíblia diz, não removai os marcos antigos que os vossos pais estabeleceram. A igreja contemporânea, irmãos, ela se misturou com o mundo, e o que nós estamos vendo agora é um grande caos que está assolando a humanidade. Eu fiquei pensando, será que isso não é para que a igreja se mobilize, para que a igreja se arrependa, para que a igreja volte à palavra de Deus, para que a igreja se retorne aos caminhos antigos, para que a igreja volte a ser uma igreja de oração, uma igreja que tem intimidade com o dono dela, uma igreja que busca Ele nas madrugadas, uma igreja que jejua, uma igreja que não se parece com o mundo, mas uma igreja que tem identidade e se parece com o dono dela. Cristãos, aqueles que se parecem com Cristo. Estou terminando. Como que diz lá mesmo aquele texto tão conhecido, 2 Crônicas 7,14? Se esse povo que se chama pelo meu nome. Quem são esse povo, irmãos? São os crentes. Se humilhar. Olha, humilhação, arrependimento e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos ler um texto aqui, Isaías 60, verso 1.
Vamos glorificar o nome do Senhor. Vamos agradecê-lo, né? Porque nós temos a oportunidade ainda de ouvir a sua palavra. Vamos agradecer a Deus, porque estamos numa igreja bíblica, uma igreja que ela vela pela palavra de Deus, pela escritura sagrada, pela diretriz que Deus dá, por ouvir a voz de Deus, por estar atentos a ouvir a voz do Senhor, porque em muitos lugares aí, a voz de Deus não fala mais, lugar onde se aparecem vozes estranhas, mas a voz de Deus não se ouve mais. Se você tem ouvido para ouvir, ouça. Se você ama essa palavra, deixa essa palavra achar guarida no teu coração, nesta noite, fale com o Senhor: Senhor, fala no meu coração, diga como diz o profeta Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Olha lá, levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Sabe o que acontece quando nós perdemos a identidade? Nós não resplandecemos mais a glória de Deus, não resplandecemos mais a glória de Deus, porque o Senhor esconde o rosto dele. Não é isso que nós lemos lá em Deuteronômio 31:18? Certamente ocultarei a minha face, o rosto, naquele dia, porque todos os males que eles tiverem feito, porque se voltaram a outros deuses, escondeu a sua face, não há como resplandecer a glória de Deus. Mateus 5,16, outro texto muito conhecido: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Resplandecer a glória de Deus, quando Ele esconde o seu rosto, quando Ele se afasta, nós não conseguimos ver a sua glória e nós não resplandecemos, porque a igreja, ela resplandece a luz de Deus. Estou terminando já. Nós estamos vivendo agora, irmão, nesse momento, com esse tal coronavírus, um momento muito trágico, né? Difícil. E eu pergunto para vocês aqui: onde está o povo de Deus? Onde está o povo de Deus? A igreja que clama, a igreja poderosa. Como que Jesus diz? Eu lhes dou poder. Eu lhes dou poder. Evangelho é poder de Deus. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Pisareis serpentes e escorpiões. Isso é autoridade sobre Satanás. Cadê a igreja poderosa? Cadê as igrejas que estão fazendo campanha na televisão e dizendo assim: não, nós curamos? Porque essas igrejas não se mobilizam, não vão lá nas UTIs e oram para que as pessoas sejam tiradas de lá? Porque não tem poder, porque se misturou com o mundo. Igreja fraca. Ontem o rapaz foi colocar no grupo das igrejas lá o decreto novo da prefeitura, que está saindo um por semana. E ele pediu, pelo amor de Deus, no grupo, está aqui o novo decreto: não aglomerem, não deixe de usar máscara, não deixe de usar álcool gel, porque tem igrejas aqui em Colina que não estão respeitando. Elas estão fazendo culto com mais de 100% da capacidade do prédio, sendo que é 20%, não estão usando máscara, não estão seguindo o protocolo, e nós vamos multar e vamos lacrar. Foi o rapaz lá, o Indião, eu não sei o nome dele, né? Trata ele de Indião, da prefeitura. Nós vamos multar e vamos lacrar, nós não queremos fazer isso. Aí eu fiquei pensando, cadê o testemunho? Até coloquei no grupo lá, irmãos. Cadê o testemunho desses líderes, que dizem que são homens de Deus, mas não obedecem às autoridades? Não andam segundo os mandamentos das autoridades, as leis dos homens? Dizem que obedecem à lei de Deus. Vamos orar, eles estavam colocando, vamos orar para Deus reverter a cidade de Colina. Colina é do Senhor Jesus, mas não obedece às autoridades? Como Colina pode ser do Senhor Jesus, se eu não dou exemplo lá fora? Como Colina pode ser do Senhor Jesus? Eu preciso ser exemplo lá fora, para depois eu orar, porque Deus oculta a sua face, não resplandece a glória de Deus, não tem identidade, estão mesclados com o mundo. Pastor Mauro, o senhor bate muito nessa tecla. Eu tenho que bater, irmãos. Eu não sei até que dia que Deus vai me deixar aqui como pastor dessa igreja.
Mas o dia que eu saí daqui, uma coisa eu sei, eu preguei a palavra de Deus aqui por 8 anos. 8 anos. Quem vier depois de mim aqui, se quiser pregar a palavra de Deus, que pregue. Eu preguei aqui por 8 anos. E eu não posso deixar de pregar. Eu vou concluir. Deus, irmãos, às vezes, Ele nos coloca em situações para que nós possamos descobrir qual é o propósito que Ele tem para conosco. Foi o que aconteceu com Esther. Ele colocou toda aquela situação lá, permitiu que se fizessem armadilhas, para que ela, no momento, ela pensasse, agora eu sei. Irmãos, fazer uma pergunta aqui para todos vocês e para mim também. Você sabe por que Deus te colocou aqui em Colina? Você sabe por que Deus te colocou aqui nessa igreja? No trabalho que você está? Aonde você anda? Você sabe por que você foi colocado como servo de Deus? Você sabe por que isso? Você tem consciência disso? Esther descobriu. Eu já sei. Deus me colocou aqui no palácio porque Ele vai me usar. E a Bíblia diz que quando ela entrou lá onde estava o rei, na sala do trono, Ele estendeu o cetro para ela. Significa que Ele agora estava pronto para atender o pedido que Ele ia fazer em prol do seu povo. Quando nós descobrimos isso, Deus está pronto para atender. Deus pode sim livrar essa cidade, essa nação, mas é preciso que a igreja, o servo de Deus, genuíno, se mobilizem e orem para que o Senhor responda. Eu já falei aqui para os irmãos, esse testemunho também. No século XVIII, na Inglaterra, século XVIII, na Inglaterra, estava havendo uma grande mornidão espiritual. Uma grande mornidão. Os pregadores estavam embriagados com bebida alcoólica mesmo. Pregavam suas mensagens frias nos púlpitos. As pessoas dormiam nas cadeiras. Dormiam nas cadeiras. E o que aconteceu é que dois jovens, John Wesley e George Whitefield, e mais alguns, tomaram uma decisão. Vamos orar. Vamos buscar o Senhor. Vamos buscar a sua face. Vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia do Reino Unido, da Inglaterra. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eles começaram a orar. Isso está na história. Foram orando, de noite, madrugada após madrugada. E quando foi um dia de madrugada, 3 horas da manhã, o Deus de Esther, o Deus de Mordecai, o Deus da Bíblia, o que fez todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, o Deus dessa igreja aqui, ó, Ele se levantou, Ele bradou naquele lugar que eles estavam. Eles foram cheios do Espírito Santo. Deus começou a usar aqueles jovens naquele lugar. Houve um grande avivamento. Pessoas começaram a ser libertas. O Espírito de Deus se manifestava de uma forma esplêndida, a ponto do que eles fizeram teve um impacto tão grande na sociedade que eles viviam, que eles foram livrados da Revolução Francesa. Por Napoleão, não conseguiu invadir a Inglaterra por causa da oração desses jovens, por causa da oração deles. Irmãos, porque o crente fiel, quando ele ora, a oração tem poder. Não é essa oração que nós fazemos quando nós estamos comendo, não, agradecendo a Deus aí pelo alimento, não é nada disso. É a oração que realmente toca no coração de Deus, e Deus se manifesta, Deus responde. Que nós possamos, irmãos, pensar nisso, refletir nisso, porque o Senhor, Ele quer que nós saibamos por que nós somos crentes, por que nós somos chamados, por que nós frequentamos a igreja, por que nós estamos vindo à igreja. Porque Ele tem algo para realizar através de mim e de você. Deus tem algo para realizar através da sua vida. Você foi chamado por Ele, não apenas para frequentar a igreja, mas para ser alguém que faz a diferença nos momentos de crise, nos momentos de perplexidade que a sociedade está passando, como agora. Nós temos que nos mostrar, aparecer. Tem um ditado que diz: dá a cara, né? Aparecer agora é hora de aparecer. E outra vez, diz a palavra de Deus, saberemos a diferença entre o justo e o injusto, o que serve a Deus e o que não serve. Vamos ler um texto para nós terminar.
Mateus 4,17. Glória a Deus. Olha o que diz a Bíblia. Glória a Deus. Estou terminando para nós passar para o ato da ceia. Desde então Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem da festa de Purim, nas entrelinhas, porque tudo está meio oculto no livro de Esther, inclusive Deus não aparece lá porque ele escondeu sua face. Quando você lê o livro de Esther que não apareceu o nome de Deus, você já sabe por quê, porque ele escondeu a sua face. Então, há uma mensagem de arrependimento na festa de Purim. Arrependimento, para que aquele povo voltasse a ter identidade. Guarda essa palavra no teu coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar? Coloque-se de pé, por favor. Soberano